Aparece na televisão, então tem que... Beleza. Bom, olá para todas, para todos aqui. Para mim é um grande prazer voltar aqui ao curso popular da Defensoria. Eu tive o ano passado, dei mais ou menos uma aula, não sei se é a mesma aula, mas parecidas, que a gente nunca... É o mesmo rio, né? A gente está sempre trazendo alguma coisa de novo. Olá para todo o pessoal que vai assistir depois pelo YouTube. Eu tenho tido até hoje, né? Até hoje mesmo, coincidentemente, eu tive um retorno da aula. Alguém me falou: estou assistindo a sua aula no cursinho, né? Eu falei: então para que já vai ter outra, você já não perca tempo com essa. O fato é que isso tem tido uma amplitude muito boa. Eu acho que disse isso na outra vez que eu tive aqui, que eu tive a oportunidade de abrir o curso, né, no ano passado, que foi a primeira edição, digamos assim, que esse curso tem tudo a ver com a ideia da defensoria em si. Quer dizer, vocês estão aprendendo a serem defensores no curso para o concurso da defensoria, né? Quer dizer, não há nada mais importante para o trabalho da defensoria do que a ideia de reduzir desigualdade, que é, digamos assim, o papel mais relevante que a defensoria tem. É óbvio que é dentro das limitações do campo judiciário, do campo jurídico, que vocês todos sabem tem as suas limitações, mas é mais ou menos isso que a defensoria procura fazer, os defensores procuram fazer. E esse curso faz isso na medida em que é inclusivo, né? Então, ele permite isso, e de outra forma muitas pessoas não conseguiriam fazer o curso. E é legal também que permite que exista um pouco mais de pluralismo nos concursos. Eu gostaria de ver também um cursinho desse para a magistratura, enfim, quer dizer, para a gente poder, de uma certa forma, essa sempre foi uma ambição de democratizar o acesso. Eu perguntei aqui logo no comecinho, vários já têm contato com a defensoria, né? Eu tenho certeza que hoje as pessoas estão muito ligadas com isso. E é muito importante que vocês tenham esse espírito da defensoria, que queiram participar. O pessoal costuma dizer a vocação, né, para trabalhar com isso, que isso é uma coisa muito relevante, mas não é suficiente, né? É preciso ter também o conhecimento, que é o conhecimento que permite você conhecer e utilizar melhores as alternativas jurídicas, né? O jogo jurídico depende disso. E, portanto, a Defensoria vai cobrar dos seus ingressantes, vai cobrar dos candidatos o conhecimento jurídico que possa fazer frente às demandas da população mais carente. É preciso saber lidar com a população mais carente, isso é verdade, mas é preciso também conhecer o direito para poder ajudá-los. Para quem já está no meio jurídico, né, talvez algumas coisas que eu vou dizer aqui vocês vão olhar assim de um jeito e falar: Marcelo, mas isso aqui ninguém faz isso, né? Isso aqui não acontece. Eu trabalho assim, o meu juiz faz assim, faz daquele jeito e tal. É muito bonito, mas isso não acontece na prática. Bom, mais ou menos, né? É verdade que o judiciário tem um perfil conservador, isso nem os juízes mesmo negam isso. E é mais conservador ainda, por incrível que possa parecer, entre os mais jovens, ou seja, nas primeiras instâncias, ele é ainda mais conservador. Mas expressivas vitórias, digamos assim, alterações de entendimento foram produzidas por intermédio de recursos de ações da Defensoria, principalmente nos tribunais superiores e basicamente no âmbito criminal, basicamente enfocando a questão dos princípios. Então, a gente pode até achar, mas isso eu não vejo no dia a dia. Mas muitas vezes aquilo que a gente não vê no dia a dia, mais tarde aquilo vai bater no Supremo Tribunal Federal e isso vai se resolver. Um dos casos que na nossa história
da jurisprudência brasileira foi muito famoso, muito discutido, foi a questão da lei dos crimes hediondos, né? Em 1990, vem a lei dos crimes hediondos, logo em seguida, um prazo muito pequeno de tempo, aquela coisa bem da demagogia do legislador, logo em seguida a extorsão mediante sequestro de um empresário muito famoso, né? Que era o Abílio Diniz. Depois daquilo, e sequencialmente a lei foi sendo alterada para encaixar crimes que tinham grande repercussão. Vocês vão lembrar, muitos aqui vão lembrar, do caso da atriz que era filha da diretora de novela, Glória Pérez, né? Glória Pérez, depois ela fez uma campanha para que o homicídio entrasse na lei dos crimes hediondos. Depois tivemos aquela questão dos medicamentos adulterados, aí um grande estouro que saiu nos telejornais da vida, e também uma alteração para isso, e foi fazendo isso de acordo com as repercussões. Mas havia algo dentro da lei dos crimes hediondos, que foi um desastre, que era a proibição de progressão, ou seja, dizer que a pena tinha que ser cumprida integralmente em regime fechado. O que fazia quando começou, nem homicídio era isso, quando começou a fazer uma coisa grotesca, que era a pessoa ficava 3 anos presa em regime fechado pela prática de um tráfico entorpecente, que não é hediondo, mas é equiparado a, e sequer no homicídio isso acontecia, porque ele só foi ser hediondo mais para frente. E discutia-se muito a respeito disso. Eu posso dizer, tenho essa tranquilidade de falar aqui, que eu nunca fiz. Eu entrei na magistratura em 90, trabalhei o tempo todo quase, pelo menos 20 e poucos anos do criminal, nunca fixei uma pena em regime integralmente fechado, sempre achei isso que era grosseiramente inconstitucional, mas era uma coisa que foi galgando todos os tribunais até chegar no Supremo. O Supremo demorou, posso estar enganado aqui na minha memória das datas, mas algo em torno de mais de 10 anos para julgar. Cada ministro que pegava ficava 2 anos com a vista. Era um habeas corpus da Defensoria Pública, salvo engano, da Defensoria Pública aqui de São Paulo, até que o Supremo reconhece que isso é inconstitucional, porque ofende alguns princípios que a gente vai estudar aqui hoje. Portanto, muitas vezes aquilo que parece impenetrável, quer dizer, parece que a gente não consegue, parece que todo mundo perde, parece que se eterniza, com a persistência isso pode ser alterado. Recentemente houve aí uma súmula vinculante, que é ainda mais forte ainda do que essa, dizendo sobre o cumprimento de pena em regime menos gravoso na falta de vaga, né? Por exemplo, basicamente o que acontece é que vaga por regime fechado nunca falta. Não falta porque as pessoas abrem um pouquinho a portinha da cela, puxa gente para dentro e fala, pronto, já coube, né? Obviamente. Mas no regime semiaberto não funciona assim, nessas vagas faltam. O que acontecia com a falta de regime semiaberto? As pessoas ficavam no regime fechado de uma forma ilegal. Muitos iam decidindo. Esse já tinha uma tese um pouco mais permeável nos estados, embora ainda em minoria, até chegar no Supremo, que foi decidindo e chegar na súmula vinculante. Mais recentemente, uma das alterações do Supremo foi entender a necessidade, firmar a necessidade das audiências de custódia, né, em face aí do grande volume de presos provisórios, ou seja, antes da condenação definitiva, e também em face de uma situação que ainda não foi solucionada com relação a violências e torturas policiais. Então, eu quero dizer assim, mesmo quando parece que as coisas estão perdidas, que você não vai conseguir suplantar, é preciso persistir, e a Defensoria é um excepcional local para isso. Uma tese ganha, várias outras vão sendo prejudicadas, você tem que correr atrás das outras. Infelizmente, a gente ainda tem um sistema penal extremamente repressivo, a legislação tem piorado ao invés de melhorar, vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde, e eu não sei se é pessimismo demais, mas a jurisprudência do Supremo também deu uma volta daquilo que começou no século XXI, nos anos 2000, e a perspectiva não é das melhores, mas enfim, isso é um pouco pendular. Uma outra coisa que eu vou dizer para vocês, para quem já trabalha como
estagiário, quem vai conseguir, eu espero que todos vocês consigam, e todos aqueles que estão me ouvindo também consigam, e depois que vocês conseguirem passar no concurso, eu espero que vocês sejam nomeados, que parece que tem sido uma outra batalha, né? E essa batalha tem a ver diretamente com a forma como o nosso Estado tem sido desconstruído, né? Isso é uma coisa importante. Todo dia a gente lê no jornal que eu vou gastar menos dinheiro com funcionário público, vou reduzir o acesso, vou reduzir o ingresso, vou reduzir o concurso, vou reduzir o salário. Algumas coisas realmente podem ser manejadas, mas que a gente está vendo um rasante contra o Estado, e quanto menor o Estado, né, ou seja, quanto mais a perspectiva neoliberal, mais fragilizado fica aquele que depende do Estado. Mas uma coisa que eu digo para vocês, quando vocês assumirem seus postos, isso não vale só para a Defensoria, vale para todas as pessoas, é que atrás daquela pilha de papéis, também não é pilha de papéis, vamos mudar agora aqueles digitais, né? Enfim, os PDFs, atrás daqueles PDFs existe vida, né? Eu me lembro quando eu estava na vara criminal e a gente tinha um cartório que funcionava muito bem, muito rápido, a gente fazia audiência mais ou menos rápido, tudo funcionava rápido, até a carta de guia de recolhimento que tinha que mandar para execução. Aí parava porque não era tão rápido. Eu falei, não pode parar porque a vida das pessoas está nesse documento que a gente está mandando para lá. Não adianta nada estabelecer o regime aqui, porque se esse papel não chegar lá, ele não começa a cumprir, ele não vai ter direito ao indulto, ele não vai ter direito à progressão, vai atrasar toda a vida, ou seja, todo o serviço que a gente fez rápido fica em vão. E então, por trás disso, por mais difícil que seja de mudar a jurisprudência do tribunal, é muito difícil. De fato é muito difícil, mas a cada processo que você consegue uma vitória, é uma vida que está por trás dele. Então isso é algo que a gente não pode se esquecer. Mas eu estou enxugando gelo. Mas algumas pedrinhas que a gente enxuga, elas são essenciais. Bom, o que eu pretendi falar aqui é o estudo dos princípios penais. A ideia que eu tenho aqui é tentar primeiro explicar para vocês por que estudar os princípios penais, para depois a gente explicar o que são os princípios e quais são os princípios. E em correlação a isso, que a gente faça também uma análise aí da jurisprudência do Supremo, do STJ, em alguns casos, para ver como eles abarcaram essa questão dos princípios. Então eu começaria com essa pergunta, né? Por que estudar os princípios penais? A gente pensa hoje e fala assim, nossa, mas do jeito que as coisas andam, ninguém mais usa princípio nenhum. Princípio nem de vida, que dirá o princípio constitucional. Mas é essencial, e quanto mais fragilizado, mais conservador, mais repressivo a gente vê que o Estado vai ficando, mais a gente precisa voltar para trás e recorrer a estudar os princípios, né? Porque essa é a primeira aula de direito penal, não é isso? Do curso. Então, eu sempre digo o seguinte, nós vamos começar a estudar direito penal, então a gente tem que pegar primeiro a Constituição. Tá? O direito penal não nasce no Código Penal. A gente tem que entender o que é que a Constituição desenha para o direito penal, para poder entender que direito penal é esse que nós temos. Seja para que nós possamos fazer a crítica, olha, isso aqui está errado, isso aqui é inconstitucional, seja para que a gente possa fazer as adaptações, de dizer, não, é assim que tem que funcionar. E por que o direito penal nasce da Constituição? Vocês podem dizer, Marcelo, mas é porque a nossa Constituição, a Constituição do Brasil, é uma Constituição analítica, vocês vão aprender isso em constitucional, é uma Constituição muito descritiva, muito grande. Não, não é porque é isso. O direito penal nasce dentro da Constituição porque as normas penais, elas são o reverso dos limites de poder. Então, como a Constituição descreve o poder e os limites do poder, ela necessariamente impõe limites ao direito penal. As relações de poder e liberdade, que são relações essenciais ao Estado, são relações de direito penal.
faz parte da essência do sistema político e, ao mesmo tempo, fazem parte do direito penal. Ou seja, a consagração dos direitos individuais ou dos direitos fundamentais é o outro lado da moeda do poder punitivo, né? Quando eu estabeleço o direito fundamental, o que eu estou dizendo? Este é um limite para o poder punitivo, para o poder do Estado. Por isso que as liberdades, elas fazem parte da Constituição e, ao mesmo tempo, elas se referem ao direito penal. Por exemplo, quando a gente diz lá na Constituição que a casa é o asilo inviolável da pessoa, o que é que a Constituição vai dizer, vai escrever nisso? Você só pode entrar na residência no caso de prisão em flagrante ou durante o dia para cumprimento de mandado. Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Todas as outras formas de ingresso em residência que não forem essas, o que infelizmente acontece, elas vão gerar provas ilícitas e, portanto, essas provas não são válidas para o direito penal. Portanto, toda essa consagração se refere a isso. Quando a gente vai dizer, olha, ninguém pode ser preso se não em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária, ou a gente vai dizer, ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Esse não é um bom exemplo. Esse foi um exemplo bom para a aula do ano passado. Esse ano a gente vai ter que fazer algumas adaptações em razão de que a gente pode dizer, uma titubeada do Supremo Tribunal Federal, mas a gente explica um pouco melhor. Mas tudo isso, que é o limite do poder punitivo, está lá fundamentalmente no artigo 5º, que vai descrever todas essas liberdades, né? Esses direitos que estiverem constando no artigo 5º, eles são, em grande maioria, embora não todos, né, versa de outros vários assuntos, mas em grande maioria, eles são limitações ao poder do Estado e, portanto, eles conformam até onde o direito penal pode ir, como ele pode ir. Não existe um direito penal democrático se nós vivemos num Estado autoritário. Não há como, nos Estados. Nós já vivemos isso, um Estado assumidamente autoritário, que foi a ditadura militar, mais do que uma ditadura que nós tivemos, mas enfim, a mais recente ditadura militar e civil, né? Cívico-militar, enfim, como na época do totalitarismo, fascismo, nazismo, são estados autoritários, totalitários. Eu não vou ter um direito penal que respeite esses princípios, eu não vou encontrar lá. Por isso eu já sei, quando eu vejo a configuração da Constituição, eu já sei. No caso do nazismo, isso aqui nem foi assim tão disfarçado, porque o nazismo viveu sob uma Constituição belíssima, que era a Constituição de Weimar, né, na Alemanha. Eles só deram o favor de suspender a vigência da Constituição e, portanto, aquilo ficou uma obra de arte, não era mais de utilizar. Esse é o receio. Quando a gente faz algumas correlações, a gente fala, olha, se eu deixar de usar a Constituição, eu estou fazendo o que fizeram lá na época do nazismo. E aí, você quer comparar a gente com o nazismo, com não sei o que e tal? Sim, em alguns casos a gente tem que comparar mesmo. E, por outro lado, não dá para ter um Estado de polícia numa democracia pluralista. E essa é a grande questão esquizofrênica que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos vendo aos nossos narizes crescer um Estado policial dentro de uma estrutura que é uma democracia pluralista. Ela é incompatível com isso. Há uma série de leis que estão sendo criadas que são incompatíveis, uma série de condutas que são incompatíveis. Nesse ponto, eu diria que isso é responsabilidade de todos, né? Do defensor, que vai apontar, do promotor, que é o fiscal da lei, mas, sobretudo, e faço aqui essa autocrítica, sobretudo, função do juiz. Quer dizer, é o juiz que tem que fazer, a instância final para fazer esse controle, o que é da Constituição, que a lei não pode contrariar. Mas como ele vai fazer isso? Conhecendo os princípios. Então, por que a gente deve estudar os princípios penais? Primeiro, questões estruturais, que são essas que eu digo. Eu preciso conhecer o Estado que foi desenhado pela Constituição e o direito penal que ela impõe, com base nas garantias que servem de limite ao poder.
O que o legislador pode criar, o legislador não pode criar. O legislador não é soberano para isso, né? Ele não pode fazer o que ele quiser com a lei. Quero criar agora um crime que faça isso. Posso fazer isso? Não, não pode fazer isso. Não pode fazer tudo. Existem princípios. A gente vai falar aqui, por exemplo, se a gente fizesse só essa ideia, não, tudo que está na lei pode ser crime, bom, aí seria uma coisa simples. Basta colocar na lei. E a gente está vendo que colocar na lei no nosso Congresso não é nada difícil, né? Qualquer coisa pode ser colocado como crime. Só que, posteriormente, o judiciário pode fazer uma triagem, dizer, olha, isso aqui ofende o princípio da legalidade, você coloca o crime, mas não diz qual é. Isso aqui ofende o princípio da proporcionalidade, você está querendo aplicar uma pena absolutamente desproporcional com o bem que ele defende. Isso aqui ofende a lesividade, enfim, esse jogo de princípios que a gente vai entender. Mas além dessas questões estruturais que envolvem qualquer sociedade, eu diria que no Brasil nós temos ainda uma questão conjuntural, né, de momento, de circunstância, que é o fato da nossa Constituição ser extremamente recente, né? A Constituição é de 1988, ela não completou 30 anos. Bom, a gente nem sabe se ela vai completar 30 anos, né? Do jeito que ela anda, digamos assim, a gente tem assim, um certo receio que ela não complete. Mas o fato é que a gente nunca conseguiu ainda, não é pela nossa incompetência, digamos assim, mas é porque isso tem um prazo, tem uma maturação, entender a Constituição completamente. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei de imprensa, que era de 1967, não havia sido recepcionada na Constituição, que era de 88, ou seja, durante 20 anos nós convivemos com a lei de imprensa, aplicamos a lei de imprensa e 20 anos depois, 21 anos depois, o Supremo fala, olha, isso aqui não bate com a nossa Constituição. Você poderia dizer, bom, porque aqui não falou lá atrás, então? Porque aquelas pessoas que estavam no Supremo lá atrás não pensavam assim. Isso foi uma coisa que foi paulatinamente amadurecendo. Hoje, o que é que o Supremo está julgando? Ou não está julgando, né? Já está parado há mais de um ano aí. Se o porte de entorpecente para uso pessoal é constitucional ou não. Se essa punição que existe desde a lei de 1976, portanto há 40 anos, há 11 anos atrás mudou a lei em 2006, permanece essa possibilidade de punição, ainda que hoje em dia sem pena de prisão, mas existe um habeas corpus, eu acho que até da Defensoria mesmo, aqui de São Paulo, salvo engano, que está contestando isso, dizendo, olha, há vários princípios, que a gente vai ver quais são, que tornam esse tipo inconstitucional. Que tornam o tipo inconstitucional e, portanto, não pode haver essa punição. O Supremo ainda não sabe o que vai fazer. Dos 3 primeiros votos está 3-0, pelo menos com relação à maconha, e aí não dá para explicar muito, até porque não dá para entender muito o que eles falam da maconha e não falam dos outros, mas enfim, pelo menos em relação à maconha, 3 votos estão para dizer que isso é inconstitucional. Mas não quer dizer nada, porque a gente pode ter no final 8-3, isso não quer dizer nada. Eu tive numa palestra com o ministro Barroso, que é quem deu esse voto só maconha, enfim, bem discutível, mas ele disse, olha, está 3-0, mas não quer dizer nada. Então, não sabemos sequer quando é que vai ser julgado. Eu acho que o processo estava com o Teori Zavascki para proferir o voto, obviamente que ele não vai proferir o voto, vamos esperar agora o Alexandre de Moraes. O que é importante nessa questão é que, embora a Constituição não seja antiga, né, e portanto ela é recente, a gente lembra, digamos assim, muitos parlamentares que estão hoje estiveram durante a Constituição, mas parece que ou eles se esqueceram, ou o que é mais provável, eles se arrependeram daquilo que eles fizeram. Porque é uma série de leis, eu citei aqui a lei dos crimes hediondos, a lei dos crimes hediondos é de 1990, né? Ou seja, em 1908, final de 88, eles aprovam a Constituição, em 1990 eles já estão começando a retalhar, e de lá veio várias questões que o Supremo já decidiu, como por exemplo amputar a lei de drogas, proibição
de liberdade provisória, proibição de progressão de regime aberto, de substituição para prestação de serviço à comunidade, enfim, uma série de questões que o Supremo já avaliou, pelo menos naqueles primeiros anos do século XXI, onde o Supremo estava com uma visão muito mais ampliada. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, o legislador parece que se arrependeu da concessão que ele fez. Parece aquele filme lá, Se Beber Não Case, não sei se vocês viram. Beber Não Case, eles acordam no dia seguinte, vão fazer uma despedida de solteiro em Las Vegas, acorda sem saber o que aconteceu, né? Um sem o dente, o outro sumiu, o outro não sei o quê. E aí passa o filme inteiro tentando ver o que eles fizeram, né? Num determinado momento, uma cena do filme, acho que no finalzinho, eles têm acesso a uma câmera digital, aí eles começam a ver realmente as fotos, o que aconteceu. Isso parece o nosso legislador, que olha para aquela Constituição e fala assim, não, direito ao silêncio, que bobagem, o que a gente fez aqui? Né? Proibição da pena de morte, meu Deus, onde a gente estava com a cabeça? Tal. É mais ou menos isso, porque assim que acabou a Constituição, ela começou a ser retalhada. Bom, então é o caso de perguntar, que Estado é esse, para a gente poder entender que direito penal que a gente deve ter, e por aí a gente vai entender o que é que está de errado com o nosso direito penal. O Estado que nós temos está no artigo 1º, a gente precisa fazer um grande esforço para conhecer. Ele chama Estado Democrático de Direito. Ultimamente tem algumas pessoas que o estão apelidando de o Estado Democrático de Direita, né? Mas enfim, na Constituição, essa mudança ainda não foi feita. Eu diria, isso aqui quem está dizendo para vocês sou eu, né? Eu costumo fazer essa análise aqui, e que é a seguinte, que existem 4 pilares, 4 pontos base de sustentação do Estado Democrático de Direito, para reunir, para a gente entender que Estado que é esse. O primeiro pilar é o arcabouço do Estado liberal, né? O que é isso? É as dimensões da liberdade, né? A gente chamava antigamente de direitos humanos de primeira geração, ou depois primeira dimensão, enfim. Direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de reunião, inviolabilidade do domicílio. Todas essas liberdades são liberdades que já vêm desde a construção do Estado liberal, ou como se chamava o Estado de Direito, né? O Estado de leis, simplesmente. Mas o Estado Democrático de Direito não é só um Estado liberal. Ele tem também a conformação do Estado social, né? E aí, no caso, nós não estamos falando tanto na dimensão da liberdade, mas nós estamos falando na construção da igualdade, né? Então, aqui, a gente vai encontrar aquilo que costumava se dizer direitos humanos de segunda geração ou segunda dimensão, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia. Tudo isso são temas que se discutem judicialmente, né? Eu trabalho hoje num direito público, né? Onde a gente discute direito à saúde cotidianamente, principalmente por aquelas ações de medicamentos, que buscam medicamentos de alto custo, ou para quem tem incapacidade de adquirir, e, a meu ver, discutimos pouco o direito à moradia, tá? Que é também constitucional, artigo 6º, na mesma medida. Aí eu digo, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, ligados à ideia de igualdade e o esforço público para a redução de desigualdades. É uma coisa muito... Redução de desigualdade não é uma proposta partidária. Quando você fala isso, você fala assim, você é do partido X. Não, isso é da Constituição. Isso você pode colocar redução de desigualdade partidária e pode sair com a bandeirinha verde e amarela, porque é da nossa Constituição. Tem gente que quer sair com a bandeira verde e amarela, mas não quer dizer isso. Isso aqui não, isso aqui é coisa... isso aqui é bandeira vermelha. Não é vermelha. Nossa bandeira estabelece isso logo no princípio da Constituição, a ideia de reduzir desigualdades, inclusive desigualdades regionais. Verdade a gente não pode esquecer também, que o nosso Estado é um Estado capitalista, né? Ele preserva a livre iniciativa, preserva a propriedade privada, mas tem como objetivo a redução de desigualdades sociais, desigualdades regionais, etc. É mais ou menos aquilo, a ideia daquilo que se imaginava num Estado social
democracia. Bom, além desses dois pilares, Estado liberal com formação do Estado social, eu agregaria mais duas coisas que são importantes no nosso Estado democrático de direito. Terceiro é uma ótica democrática e pluralista. A democracia não é apenas a vontade da maioria. É importante a vontade da maioria? É importante a vontade da maioria. Toda eleição que a gente participa, a gente vai ter lá, vai ganhar quem tiver a maioria. Mesmo dentro do parlamento, quando tem votação no Congresso, ganha quem tem a maioria. Isso faz parte da democracia. Mas nós não somos apenas um Estado de direito, né? Nós somos um Estado democrático. Significa dizer que ela não é apenas a vontade da maioria, mas a preservação dos direitos de todos aqueles que são diferentes à maioria. É como se a gente dissesse o seguinte: a vontade geral, a vontade da nação, prevalece sempre sobre a vontade individual, salvo nos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais é uma espécie de uma couraça onde a vontade geral não penetra. Eu não posso interpretar o direito fundamental pensando no interesse da coletividade. Porque se eu pensar no interesse da coletividade, o indivíduo não existe. Né? Olha, vamos pensar o seguinte: eu não posso entrar na residência dele porque a residência é inviolável, só posso entrar se eu estiver presenciando uma prisão, ou seja, presenciando um flagrante, portanto fazer uma prisão, um crime, né? Ou se eu tenho um mandado, aí a polícia vai lá e fala, não tem mandado, mas eu sei que lá tem um traficante, e eu não posso deixar que ele trafique droga para todo mundo, eu vou colocar em risco as crianças da coletividade, lá tem muita arma, eu tenho que entrar lá para evitar isso, porque o interesse de todos deve prevalecer, certo? Não, errado, porque dentro do direito fundamental, que é o direito, nesse caso, a inviolabilidade do seu domicílio, quem prevalece é o indivíduo. Porque senão não tem direito individual. Senão é tudo interesse da nação. E onde há uma nação sem cidadão é no fascismo. Lá sim, tudo é pelo interesse da nação, nada pelo do indivíduo. Ah, mas como é que eu vou fazer? Você vai fazer investigação, você vai pedir ao juiz para que tenha um controle da sua investigação, falar assim, olha, tem informações que lá tem arma. O juiz fala, ok, tem uma pessoa, tem isso, tem dados, ok, eu permito isso. A mesma coisa acontece com interceptação telefônica. A Constituição proíbe que alguém possa grampear o outro, porque é uma questão de privacidade. Mas a polícia pode pedir isso, desde que seja fundamentado. Ela não pode dizer assim, olha, eu vou grampear essa pessoa, porque eu sei que se não grampear, ela vai fazer uma coisa muito grave. Ou eu vou torturar essa pessoa, aquilo que os americanos hoje já defendem isso praticamente abertamente, né, desde a época daquele Patriot Act lá, com George Bush. Eu vou torturar, se a tortura me ajudar a salvar algumas pessoas lá fora, olha, então está valendo a tortura. Posso fazer isso pelo interesse geral? Não, não posso fazer isso. Nesse momento, nos direitos fundamentais, o que vale, o que prevalece é o interesse individual. Porque essa é a couraça, como se fosse o capacete do indivíduo. Se eu puder entrar lá alegando o interesse da sociedade, o indivíduo não vai existir, porque sempre a sociedade vai ser mais importante do que o indivíduo. Dworkin, que é um filósofo do direito, tem a seguinte expressão, ele fala que eu não posso interpretar os direitos contra o governo, que é, né, como os americanos chamam isso, como prejudicial à maioria. Olha, se é prejudicial à maioria, eu não vou resguardar esse direito. Eu tenho que resguardar esse direito, mesmo quando ele é prejudicial à maioria, porque senão os indivíduos seriam aniquilados. Se eu sempre pensar no bem geral, não vai ter indivíduo para fazer isso. Nós vamos sempre nos sacrificar em nome de uma nação. Além dessa ótica democrática, tem também a ótica pluralista, ou seja, nós somos uma democracia pluralista. Pluralista quer dizer, vem de pluralismo, ou seja, plural, várias visões. Por isso que o Estado não pode ter uma religião, não pode ter uma moral, não pode ter um partido único, porque ele permite o pluralismo, a sociedade pluralista que está inscrita na nossa Constituição, não permita que a gente tenha uma única moral, uma única religião, um único partido. Por isso eu não posso punir ninguém
por um desvio moral. Ah, mas isso aqui vai contra a nossa moral. Questões que vão contra a moral são punidas moralmente, né? A pessoa fez uma indelicadeza, você não fala mais com ela. Isso já é uma punição moral. Eu não posso usar o Estado para ficar tutelando questões morais, porque cada uma tem a sua. Quando a gente chegar no artigo 59 do Código Penal, diz o juiz tem que fixar a pena com base em alguns requisitos. Um deles é a personalidade do agente. Bom, primeiro que o juiz não é psiquiatra, então não consegue avaliar a personalidade de agente nenhum. E depois pouco importa, porque se nós somos uma sociedade pluralista, cada um tem a sua personalidade. Eu não gosto daquela personalidade, mas faz parte dele. O que eu vou poder punir, o que o Estado pode punir, são os atos que ele pratica. Agora, a personalidade dele é dele, eu não tenho como fazer isso impenetrável. E o quarto pilar, o Estado liberal, a conformação do Estado social, ótica democrática e pluralista. Ainda falta falar aqui da dignidade humana, né? Porque a Constituição também coloca como objetivo, artigo 1º, a preservação da dignidade humana. A nossa Constituição fala em dignidade da pessoa humana, vai frisando, mas é a mesma coisa. É um objetivo da República. É como se fosse uma espécie de tinta no qual eu vou fazer aquela ferramenta pincel que a gente usa aí nesses aplicativos aí, eu estou passando em toda a Constituição, né? A dignidade humana é isso, né? Toda ela está impregnada de dignidade humana. Então, é um princípio da dignidade? Não, não é um princípio da dignidade, é a própria dignidade humana. Quando a gente estuda os princípios, a gente vai ver, bom, tendo em vista a dignidade humana, então eu tenho que interpretar esse princípio dessa forma. É como se fosse uma metanorma, uma norma que vale de norma para todas as normas, ou seja, eu não posso ofender a dignidade humana. O que é que a Constituição quer dizer isso para a gente? Por que eu não posso ofender? Porque o direito é feito para a vida, e não a vida por direito. Nós não temos que conformar a nossa vida de acordo com o direito. Nós temos que construir o direito de acordo com a conformação da nossa vida. Por isso que eu não posso esmagar a dignidade humana. Não haveria sentido de eu ter uma norma jurídica que permite que eu esmague a dignidade humana. Bom, aí vocês vão perguntar, professor, mas o que não falta no Brasil é gente esmagando a dignidade humana. E eu vou dizer que é verdade, não falta mesmo. Então, às vezes a gente consegue levar isso a termo e colocar esse tipo de argumento para impedir determinadas ações. Outras vezes a gente não consegue. Um exemplo aqui que eu ia dar mais para frente, mas toco agora, que é a questão da revista vexatória dentro de estabelecimentos prisionais. Não dá para ter meio termo com relação a isso, que não a ideia de que isso viola a dignidade humana, inclusive das pessoas que, se a gente tem que garantir a dignidade humana daqueles que estão presos, vamos estudar isso na humanidade das penas, que dirá daqueles que não estão presos. Acaba sendo uma pena que ultrapassa até a pessoa do réu. E o quarto pilar, digamos, do Estado Democrático de Direito é a adesão ao sistema internacional de direitos humanos, ou seja, o reconhecimento que nós não somos sozinhos nesse mundo e que nós acolhemos as normas de direitos humanos dos tratados e convenções dos quais nós fazemos parte. Isso está no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República seja parte. Ou seja, o que a gente tem para respeitar não é só a Constituição, mas o que a gente incorpora de tratados, o que vem de fora. O Supremo Tribunal Federal, a última vez que ele apreciou isso aqui vocês vão aprender com algum professor que vai dar direitos humanos, mais especificamente conhece melhor o assunto. Mas o Supremo Tribunal Federal, a última vez que apreciou isso, uma larga discussão, chegou à conclusão de que os tratados têm que entrar no Brasil como normas supralegais, ou seja, acima das leis, mas não necessariamente com status constitucional, como é o que deveria ser em relação aos tratados de direitos humanos. Do ponto de vista doutrinário, não há dúvida. Se na Constituição eu estou dizendo que eu vou incorporar os tratados de direitos, tudo aquilo que houver sobre direitos humanos, direitos e garantias, vai vir para essa Constituição,
ele deveria ter o mesmo status constitucional. De toda forma, mesmo vindo como norma supralegal, isso tem tido alguns reflexos ao longo do tempo. Por exemplo, eu sou do tempo do Código de Processo Penal, antes dessas últimas 3 mudanças que nós tivemos. E lá o que tinha no Código de Processo Penal? Condenado o réu e o juiz mandou que ele se recolhesse à prisão, se ele não fosse preso, ou se fosse preso e fugisse, o que dava na mesma, ele não podia recorrer. Se dizia que era, como é que era a expressão? Deserto. O recurso, a apelação seria deserta. Tem que estar preso, a condição para receber o recurso, estar preso. Ou, se saiu, é deserção, o recurso não era recebido. Bom, a gente começa, na década de 90, começa a ter aprender o que é o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que incorporou o Brasil em 92, e lá está que uma das garantias é o duplo grau de jurisdição. Ou se o duplo grau de jurisdição é uma garantia, eu não posso proibir a ele que recorra, ainda mais num processo criminal, uma questão tão candente como criminal. Então, os tribunais foram lentamente mudando, nesse caso a lei mudou antes e essas duas questões caíram, o artigo 594, 595 tiveram essas alterações. Se o juiz achar necessária a prisão, ele continua decretando a prisão cautelar, a prisão preventiva. No entanto, estando ou não estando preso, o recurso do réu deve ser analisado. Outra questão que teve uma longa discussão, e como é a área mais civil aqui, eu não vou me estender, a questão da prisão civil da alienação fiduciária, mas há 2 questões que dizem mais respeito à nossa área aqui e são mais recentes. Uma delas é a audiência de custódia, O que é essa audiência de custódia? Não sei se todo mundo está familiarizado. O Pacto de São José da Costa Rica, sistema da Convenção Americana, fala que toda pessoa que for presa deve ser levada sem demora à presença de um juiz. Bom, como é que era o nosso sistema? Nosso sistema, o que ia sem demora, a presença de um juiz, sem demora quer dizer, em 24 horas, eram os autos da prisão em flagrante. Eu sempre trabalhei assim, eu não cheguei a trabalhar com audiência de custódia. Também por falha minha, porque a gente não tinha essa percepção de impor a audiência de custódia. Essas coisas, como é que o Vitor Hugo que dizia, tem certas ideias que chegam com o tempo. Elas já estavam lá, mas o tempo vai aflorando. Então, o réu era preso, a gente analisava a prisão em flagrante, depois vinha a denúncia e aí a gente interrogava o réu. Então, às vezes, podia acontecer de dar 20 ou 30 dias entre a prisão e o interrogatório que a gente fazia. Bom, algumas coisas mudaram pragmaticamente para que aquela ideia da custódia fosse ficando mais firme. Primeiro, que gerações foram estudando e aprendendo o valor dos tratados. Eu, quando aprendi fiz a faculdade e o tratado não valia nada, O tratado é fonte indireta da lei, ninguém dava bola para tratado, uma referência e tal. Hoje em dia a gente já sabe, não. Eu tenho um controle de convencionalidade, o tratado vale, se é supralegal, vale mais que a lei, que dirá a lei. Embora ainda tenha gente falando, mas não tem audiência de custódia, não está no direito brasileiro, não está na lei, não está na lei, está acima da lei. Mas gerações foram aprendendo isso. As pessoas foram tocando. Por outro lado, o Código de Processo Penal mudou para fazer o interrogatório ficar o último ato. Então, o contato do réu com o juiz ficava, às vezes, 6 meses depois é que ele ia ter o contato. O número de presos foi aumentando, o espaço de tempo para você demorar a fazer a requisição também, e o volume de presos provisórios, vocês já ouviram dizer isso, beira lá aos 40%. Então chegou ao momento em que aquela ideia que já se germinava acabou tendo mais força. Enfim, hoje, embora não no país inteiro, principalmente nas capitais ou nas grandes cidades, isso já tem sido feito. Também é extremamente importante porque diz respeito a evitar a questão da tortura policial, Porque se a pessoa vai chegar ao juiz no dia seguinte, já não é tão fácil que ele venha agredido. Não quer dizer que toda vez que vai à polícia ele vai apanhar, etc. e tal. Isso não é verdade também. Mas isso existe. Não podemos negar. E a última questão que versa sobre a questão do sistema internacional é o caso do desacato. Isso é interessante porque é possível que isso
é bem possível que isso seja matéria suscitada. A Defensoria de São Paulo também levou isso adiante. Qual é a questão do desacato? A Convenção Americana garante, proíbe qualquer tipo de obstáculo à liberdade de expressão. Essa é a regra da Convenção Americana. Quer dizer, o princípio é: a liberdade de expressão existe e os Estados não podem criar mecanismos que diminuam, fragilizem, obstaculizem a liberdade de expressão. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é, digamos assim, quem tem autoridade para interpretar a Convenção, ia dizer a Constituição, né, a Convenção Americana, ela diz o seguinte: as leis que punem o desacato, elas diminuem a liberdade de expressão na medida em que elas colocam como prevalente a figura do agente público em relação ao cidadão. O cidadão tem que ter uma reverência ao agente público. E dentro de uma democracia, o cidadão tem que ser crítico com relação ao agente público. O agente público é aquele que menos tem que ter de suscetibilidade, porque a crítica ao agente público faz parte da construção da democracia. E justamente o agente público, por causa do desacato, é aquele em que você menos pode reclamar, menos pode fazer. Então é o inverso, uma concepção inversa. Então, com base neste parecer, nessa opinião da Comissão Interamericana, as defensorias estão começando, os juízes estão acatando em alguns casos, desacatando em outros, desacatando é ótimo, né? Acatando ou não acatando em outros, essa tese, ou seja, fazendo o controle de convencionalidade, ou seja, se isso aqui é compatível com a Convenção Americana, nós concluímos que o crime de desacato não é compatível com a Convenção Americana. O crime de desacato, no frigir dos ovos, ele atinge basicamente o policial, né? Do tempo que eu julguei crime, 95% dos casos eram desacato a policial. E justamente naqueles momentos de maior tensão, nos momentos de prisão, etc. e tal. E muitas vezes, não só policial, mas também tem a carteirada, né? A pessoa que dá carteirada não aceita, então é desacato. Muitas vezes, embora não todas, é verdade, o que está por trás do desacato é um abuso de autoridade, né? Como é que você vai se reagir a um abuso de autoridade? Tem pessoas que baixam a cabeça e falam: não, tudo bem, vou consultar meu advogado, etc. Tem pessoas que não têm esse sangue frio e digam: o senhor está fazendo um abuso de autoridade. Bom, desacato. Tá? Bom, como é que a gente chegou nisso? Temos dois acórdãos, e os dois acórdãos decidiram o contrário. Nada é fácil dentro do direito, né? Dois acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. Acho que a gente não tem decisão do Supremo. Um dos acórdãos, as pessoas falam assim: o desacato foi descriminalizado. Não é verdade dizer isso. O desacato foi descriminalizado. O Superior Tribunal de Justiça, ele não tem autoridade para fazer um controle direto de constitucionalidade. O Supremo, sim. O Supremo pode dizer: isso aqui não é crime, ponto, acabou. Mas o STJ não pode fazer isso. Então, ele fez uma análise no controle difuso, como o juiz faz na primeira instância. Vários juízes que fizeram isso também. Nessa análise, ele fala: olha, isso é um controle de convencionalidade, não é de constitucionalidade, é de convencionalidade, ou seja, a compatibilidade dessa norma com a Convenção Americana. Eu digo que ela não é compatível, logo não posso aplicar. O que é que fala esse acórdão do STJ? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou no sentido de que as leis de desacato se prestam ao abuso como meio para silenciar ideias e opiniões consideradas incômodas pelo establishment, bem assim proporcionam maior nível de proteção aos agentes do Estado do que aos particulares, em contravenção aos princípios democrático e igualitário. A criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a preponderância do Estado sobre o indivíduo. Então, tudo muito bem, a gente achando que está maravilha, agora não tem mais desacato, acabou, etc e tal. Uma outra decisão do mesmo STJ em sentido contrário. O que é que essa decisão se apega? Olha, eles dizem o seguinte: tudo bem, nós temos que fazer controle de convencionalidade. Já é um avanço, eles estão admitindo isso. Mas eu não tenho nenhuma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao caso. O que eu tenho apenas é da comissão e, portanto, nós não somos vinculados a isso.
Embora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema leis de desacato, não há precedente relacionado ao crime de desacato ou atrelado ao Brasil. E mais, ainda que existisse decisão da Corte sobre a preservação dos direitos, essa circunstância por si só não seria suficiente a elidir a deliberação do Brasil acerca da aplicação no seu âmbito doméstico. Aí é uma questão que vocês vão discutir depois no professor de Direitos Humanos. Mas o fato é, o desacato está descriminalizado? Não, não está. Há decisões que entendem que ele é incompatível com a Convenção? Sim, há decisões, inclusive do STJ. Há decisões em sentido contrário? Sim. Nas instâncias inferiores, é a maioria absoluta. No STJ também tem uma de cada. Bom, então, dito isso, com essa configuração do Estado que nós temos, a questão de saber que direito penal deriva ou deve derivar da nossa Constituição. Vamos lembrar, a Constituição assegura as liberdades, né, do Estado liberal, limitando poderes do Estado. Ela promete igualdade, ou pelo menos se compromete a não reproduzir e a reduzir desigualdades. Com democracia, ela assegura direitos fundamentais e preserva minorias e preserva as diferenças, e com pluralismo, ou seja, preserva visões distintas e proíbe as punições de cunho moral. E, por fim, ela é antropocêntrica, né? O que quer dizer antropocêntrica? O homem no centro. Ela é centrada na dignidade humana. Basta lembrar, vamos lembrar da Constituição da ditadura. Eu fiz faculdade com a Constituição da ditadura, né? Que era uma Constituição. A Constituição não era lá muito importante nessa época, mas enfim, tinha lá uma Constituição, ela tinha duas, né? Tinha a Constituição de 67, com uma emenda de 69, que já ela invertia o pouco que ela tinha de positivo. Lá na Constituição 67, na emenda, os direitos individuais estavam no artigo 153. Primeiro eu desenho o Estado, depois eu desenho o poder, depois eu desenho a autoridade, depois eu desenho o município, etc. E lá para trás eu vou falar assim, olha, tem também os direitos individuais. Quando veio a Constituinte, eles colocaram isso logo no começo, no artigo 5º. A dignidade humana está no primeiro e todos os direitos fundamentais estão no artigo 5º, ou seja, você vê a prevalência. Bom, dada essa configuração, eu não posso ter um estado de polícia, eu não tenho um estado de polícia, eu não tenho aquilo que os franceses chamam de estado gendarme, né? Ou seja, que é virado sobretudo para a submissão e para a ordem. Não é isso, pela democracia, da igualdade, do pluralismo. Então o direito penal que se adequa a esse figurino é necessariamente diferente. É um direito penal mais reduzido, não expansionista, cheio de limites, né? Eu preciso do juiz aprender, não posso entrar dentro da residência, eu estou proibindo as penas que são cruéis, eu tenho um processo com uma forma de garantia, a liberdade é a regra e não a exceção, etc. O direito penal que sai desse Estado é um direito penal como limitação do poder de punir. Ou seja, ele deve proteger os bens jurídicos mais importantes, apenas esse, e não como um exercício de autoridade. O direito penal da desobediência, né? Que tinha cara, por exemplo, do regime anterior, do regime militar. No entanto, vocês já devem ter sacado que alguma coisa não está batendo nessa análise aí, né? As mudanças estão cada vez mais desconfigurando esse garantismo que a gente tem dentro da Constituição. Eu costumo dizer, brincar, mas isso é uma referência de novela que eu não sei se vocês viram, acho que a maioria das pessoas não viu. É o garantismo porcina, né? Aquele que foi sem nunca ter sido. Alguém lembra dessa figura? Ah, é uma figura. Não se acuse, quer lembrar. Você lembra direitinho como é que é? Esse que era uma pessoa que ia casar, mas não casou. É a viúva do que ia casar e não casou. Ela seria viúva, mas não casou. Ela que foi sem nunca ter sido. O nosso garantismo na Constituição é exatamente esse. Ele foi belíssimo, mas não foi efetivamente, não foi efetivado. E antes que a gente pudesse dizer, bom, então agora é a hora de efetivar, é agora a hora que estão exatamente cortando, desconstruindo. Eu não vi nenhuma coisa tão radicalmente contrária a essa ideia do nosso tipo de direito penal do que aquelas malfadadas 10 medidas do Ministério Público Federal. Veio com uma capa de, olha, você gosta da corrupção? Não, não gosto. Ah, então assina aqui. Você não vai, ninguém gosta da corrupção. Quem gosta da corrupção? Eu não gosto da corrupção também.
Mas o que eu admito fazer para combater a corrupção? Aquelas 10 medidas, eu costumava dizer que é um código da acusação, é um código feito de promotores que colocam o Ministério Público no centro do poder e fundamentalmente, tem uma ideia, que a lei é um obstáculo à investigação. Então eu posso ter prova ilícita, então eu não vou ter habeas corpus em todas as situações, então não devo ter nulidades para não atrapalhar o processo. É quem olha a lei como um obstáculo. Se a lei é um obstáculo, tudo isso que eu falei aqui rasga e joga fora, porque isso aqui é obstáculo. Eles são obstáculos de verdade, mas são obstáculos legítimos. A lei é um obstáculo à investigação? Você não pode fazer do jeito que você quer, você tem que fazer do jeito que está na lei. Ele é um obstáculo, mas é um obstáculo legítimo, não ilegítimo. Bom, então vamos falar agora sobre os princípios. É mais fácil reconhecer os princípios do que propriamente definir princípios. Diferentemente das regras, que são aquelas leis que a gente vê cotidianamente expressas nos códigos, os princípios se impõem mais pelo conteúdo do que pela forma. A ideia dos princípios é que eles são de generalidade e abstração, ou seja, eu tenho muito conteúdo em pouca forma, ou seja, eu vou ter princípio, ele vai ter um volume de densidade muito grande, é muito conteúdo, ele vai significar muita coisa numa forma muito pequena. Se eu vou dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, é uma coisa simples, mas o conteúdo que está escrito dentro disso, a expansão dele é muito grande, é o princípio da legalidade que a gente vai estudar. Os princípios são sempre explícitos, está lá na Constituição necessariamente todos os princípios? Não, nem sempre. Na maior parte das vezes, os princípios dizem mais do que dizem os seus enunciados. Vamos lá, eu falei dos princípios explícitos. Veja, vamos voltar para o artigo 5º, parágrafo 2º. O que ele fala? A Constituição fala: os direitos e garantias expressas nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Quer dizer, ele já está dizendo aqui que, mesmo que não seja expresso, faz parte da Constituição, desde que faça parte do regime e dos princípios se conectam. Então, nem todos os princípios são explícitos. Alguns princípios são explícitos, como o princípio da legalidade. Alguns princípios são ampliações do texto constitucional. Vamos dar um exemplo. Direito ao silêncio. Isso é mais nome de processo penal, mas vale para a gente argumentando. Artigo 5º, 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Quer dizer, isso nem é propriamente a locução de um princípio, né? Quer dizer, ela parece uma regra mesmo. Olha, tenho que chamar a família, dizer quais são os direitos do preso e vou assegurar que ele tem assistência da família e do advogado. Dentro desta frase, está contido o princípio do direito, o direito ao silêncio, que é uma ampliação disso. Ou seja, em primeiro lugar, não se aplica só ao preso. Quando eu estou falando do preso, eu estou falando ao acusado de maneira geral. E quando eu falo permanecer calado, não é só calado da voz que ele pode dizer, não vou falar. Este princípio quer dizer que o réu não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Há uma figura latina chamada nemo tenetur se detegere. Nemo tenetur se detegere, que é basicamente isso. Ele não pode ser obrigado a proibir a fazer provas que o auto incrimine. Isso está contido nessa regra que fala que o preso pode ficar calado. Mas não é só o preso e não é só calado. Por isso que os princípios não têm interpretação literal, né? Eles existem pelo sentido, não pelo texto, não pela forma. O Supremo Tribunal Federal inventou a interpretação antiliteral, né? Que é no caso da presunção da inocência, ele não só defraudou o sentido, como defraudou também
a literalidade, que é expurgou da Constituição, mas está arrependido, né? Já estão dizendo aí que vai mudar, porque talvez tenha outro tipo de pessoa que pode ser presa, então a gente vai pensar um pouco melhor. Mas eu espero que ele mude, ainda que seja pelos piores motivos, para retornar à Constituição aquele texto que os ministros não foram eles que colocaram, logo eles não podem tirar, que é a trânsito em julgado de sentença condenatória. Alguns princípios são implícitos, né? Totalmente implícitos. Por exemplo, o princípio da culpabilidade. Não pode haver responsabilidade objetiva, ninguém pode ser punido por ato de outrem, causa fortuita, etc. É preciso que tenha algum ato de vontade no qual ele tenha participado. Portanto, esse é o princípio da culpabilidade. Não está escrito. A gente vai explicar depois como é que a gente depreende este princípio. Como se aplica? Com a normatividade. O princípio não está expresso lá como o tipo penal que fala matar alguém pena de 6 a 20 anos. Não tá, como é que isso vale ou isso não vale? Ou isso eu aplico se eu quiser. Durante muito tempo, os princípios foram relegados aí à condição de letra morta, né? O princípio sem aplicação, ou havia também uma ideia de que eles eram apenas normas programáticas. Não, olha, isso aqui não é que ela tem que ser, isso aqui é só uma ideia, uma bandeira que a Constituição faz. E aí quem explicou melhor isso aí foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Professor Luiz Roberto Barroso. O ministro não faz a mesma coisa do que fazia o professor. Mas, enfim, e que dizia, a diferença desse novo constitucionalismo, que se adequa a esse Estado Democrático de Direito, é que a Constituição não é um documento político. A Constituição é um documento jurídico. Ou seja, ela vale. Né? Como se tivesse aquele recadinho lá, vale o que está escrito, vale a Constituição. As palavras não são vãs e a gente tem que sempre interpretar, principalmente nos direitos fundamentais, que elas sejam auto-aplicáveis. Eu não posso ter aqui alguma forma de dizer mas só vai valer se a gente fizer isso, mas só se tiver aquilo. Nada pode obstar a validade de um direito fundamental. Ou um pensamento mais positivista, onde é que eu vou usar o princípio? Aí eles pegavam lá a lei de introdução do Código Civil, quer dizer, subordinava a Constituição ao Código Civil, bota lá, e tinha um artiguinho que dizia o seguinte, olha, na falta de lei, quando não tiver lei aqui, você vai julgar pela equidade, pelo princípio geral de direito, pelo não sei o que, vai dizer, olha, eu uso o princípio, sim, a gente usa o princípio, mas quando falta lei. Não é esse princípio que a gente usa secundariamente, subsidiariamente, quando falta lei. O princípio está em cima da lei. Então, ele não é usado de estepe. Porque se o princípio fala uma coisa e a lei fala outra, quem está errado aí? É a lei. Então, essa é a normatividade do princípio. Até porque, voltamos ao artigo 5º, parágrafo seguinte, o direito de garantia não exclui outros princípios por ela adotados. Aqui também ele está dizendo que os princípios adotados não são excluídos da Constituição. Portanto, se estão na Constituição, são superiores. Os princípios, portanto, eles são normas, né? A gente costuma dizer que você tem dois tipos de norma, né? Os princípios, que são esses genéricos e abstratos, e as regras, que são específicas, que aí sim elas vão valer pelo seu conteúdo, a sua análise literal. Enfim, se os princípios derivam da Constituição, ou se eles fazem parte da Constituição, se eles são integrados pela Constituição, eles, logicamente, não podem ser afastados por leis. Eles são os vetores da lei e não o inverso. Eles orientam as leis e não complementam a lei. Eu separei aqui 3 frases aqui de 3 autores que não são autores penais, são autores que estudaram que nos ensinaram constitucional, para falar sobre princípios, né? Um é o português Canutilho, Joaquim Canutilho. Os princípios têm uma função estruturante no sistema jurídico, por isso são fundamentos para as regras. Eles estruturam o sistema jurídico e eles são fundamento para as regras. Outro constitucionalista, o Fábio Comparato, ele diz, os princípios encimam, palavra meio difícil, né? Mas encimam quer dizer, estão em cima, encimam a pirâmide normativa.
são normas jurídicas e normas que estão lá em cima. Esse aqui é um pouco mais amplo, Paulo Bonavides, também é um constitucionalista, e diz o seguinte: a lesão ao princípio é a mais grave das inconstitucionalidades, porque sem princípio não há ordem constitucional e sem ordem constitucional não há garantia para as liberdades. Ou seja, o princípio é importante, tá? Não é uma coisa de segundo escalão. A diferença na normatividade é quando eu tenho duas regras, duas leis, né, e elas são antagônicas, uma manda fazer uma coisa, outra manda fazer outra, as duas juntas não estão convivendo, né? Então, ou vale uma, ou vale outra. Aí o direito tem uma série de formas aí, que a gente estuda a introdução ao estudo de direito, ou filosofia, não sei quem que vai dar aqui, mas que vai explicar, olha, se tem duas regras opostas, quais são as formas que eu tenho para resolver, qual é a regra que vale, né? Então tem a questão temporal, né? A última vale, primeiro, tem a questão de supremacia, lei complementar em relação à lei federal, etc. E tem uma relação de especialidade também, olha, essa lei se aplica porque ela é especial e não a lei geral, etc. São essas formas. Mas com os princípios isso não acontece. O fato de dois princípios estarem em colisão numa determinada situação não quer dizer que um deles está anulado. Quer dizer que você vai fazer algum tipo de combinação, ou o pessoal costuma dizer, algum tipo de ponderação para saber, naquele caso concreto, o que deve prevalecer. Então se discute muito a questão, bom, a privacidade ou a liberdade de expressão, né? O fulano escreveu a biografia do Roberto Carlos. Ah, mas o Roberto Carlos não quer que mostre a vida dele, mas o outro tem a liberdade de expressão. O que é que vai bater? Os dois princípios, tanto a liberdade de expressão quanto a privacidade, eles continuam válidos, mesmo depois do julgamento desse caso. Naquele caso específico, eles vão avaliar, bom, mas como a gente pode ponderar? Mas ele é uma pessoa pública, então há um interesse em saber o que se passa na vida dele. Ah, essas informações foram obtidas de forma lícita, não foram ilícitas, não houve nenhuma invasão abrupta à sua privacidade e tal. Então, com base nessa ponderação, que você faz. Ou ponderação, por exemplo, entre a intimidade e o princípio da transparência, da publicidade, né? Uma coisa que se discutiu foi os salários dos agentes públicos devem ser tornados públicos também, né? Os nossos salários podem vir a público. Se discutia muito isso, tem várias ações judiciais sobre isso, o Supremo entendeu que sim, quer dizer, de um lado eu tenho intimidade, eu não quero que todo mundo saiba na minha vizinhança o salário que eu recebo, porque eles podem saber, opa, você está bom, você está mal, não sei o que. Tem uma história de um, eu acho que era de um juiz ou desembargador, não sei, que fala assim, não, se a mulher souber quando eu estou ganhando, ela não vai querer ficar comigo, né? Isso aqui não, isso aqui não vai. Vai, né? É difícil de ficar mal. É difícil de ficar mal. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Óbvio, eu não vou perder o tempo da nossa para discutir isso, mas a gente teve altos e baixos na evolução salarial. Certamente vocês imaginam que nós estejamos no momento de alta, não no momento de baixa agora, mas não foi sempre assim. Há algumas perversões na administração pública, mas isso para uma outra ocasião. Mas, enfim, havia uma discussão. Eu devo tornar transparente isso ou isso é uma questão da intimidade? Então, essa discussão. Por exemplo, quando vocês veem na televisão assim, vamos ouvir o Romero Jucá que gravou, o Sérgio Machado que gravou aquilo, que fez aquilo. Tudo isso é ilegal, né? A gravação pode até ser legal. Pode servir para um processo e pode culminar na prisão, no processo, tudo isso é perfeito, se tiver autorização judicial, ou se gravado por uma das partes, etc. Agora, a divulgação disso não é legal. Não é legal no sentido jurídico mesmo, né? Porque tudo que vem para o processo, por exemplo, digamos que a presidente do Brasil fala com o ex-presidente do Brasil no telefone, grava-se aquilo, aí eu vou divulgar porque aquilo interessa para a opinião pública, interessa para o interesse público. Está certo isso? Sob o ponto de vista, sem analisar caso concreto, óbvio, mas sob o ponto de vista dos princípios, aquilo que eu disse há pouco tempo, eu tenho que dar prevalência ao interesse individual sobre o interesse geral. Ou seja, que é o interesse público diante de uma conversa privada que não tem nenhum tipo de relação com o processo, e a relação que tem ao processo vai ao processo. Portanto, são atos, todos esses,
ilegais. Ah, mas se os vazamentos são ilegais, eles são ilegais. Quando a imprensa publica, é ilegal. Tudo aquilo que o juiz determina que quebra o sigilo, tem que ficar no processo sob sigilo. O juiz vai ver, os advogados vão ver, mas não podem falar. A gente julga, mas não pode falar. Mas se isso acontece, por que ninguém vai preso ou processado por causa disso? Né? Como é que se criou aí uma espécie de jurisprudência de que um jornalista não responde por isso? Só que responde é a pessoa que passou o sigilo, a informação sigilosa. E como o jornalista tem por sua vez, o sigilo da fonte, que é constitucional também, a gente não consegue saber quem foi que passou para ele. Mas há casos em que a gente conseguiu saber quem foi que tornou público isso, mas enfim, essa pergunta eu não consigo responder integral. Bom, vamos lá para terminar essa parte, para a gente poder começar os princípios em espécie. Alguém pode dizer, bom, mas se o princípio é norma, e se o princípio vale mais do que a lei, e se o princípio é tão geral e tão abstrato, muitas vezes implícito, não vai dar uma certa subjetividade aí no juízo, que é o princípio, que não é o princípio? Não fica muito mais a critério subjetivo do juiz? Olha, a subjetividade existe em toda interpretação, né? Quando o juiz decide que aquela pessoa tem que ter prisão preventiva porque ele pode tumultuar o processo, também é subjetivo, né? Ele vai fundamentar a questão no qual a gente nos legitimamos com a nossa decisão, não é dizer, eu não quero que o juiz tenha discricionalidade, eu não quero que o juiz tenha arbítrio, né? Porque isso eu posso ter fundamentado. Se ele conseguir fundamentar, isso pode ser feito. O julgamento tem sempre que se dar por princípios e não por política. O que é política? Política é conveniência. Eu não vou decretar a prisão desse réu que eu acho que devia ser preso, porque acho que pode ter confusão, porque ele foi uma pessoa importante, pode ter confusão. Isso é política, não é princípio. Tá certo? E a gente tem que decidir por princípios e não por política. Nós não fomos eleitos para decidir de forma política. Portanto, a gente tem que aparar os dois extremos. Um juiz que julga só com a lei ignora a Constituição. Isso é jurídico só na aparência. Dura lex, sed lex, sou escravo da lei. Mas não adianta nada se ele não é da Constituição. E o juiz que supera a Constituição, vai além da Constituição, em busca da questão da realidade. Olha, de fato a Constituição diz isso, mas isso faz com que a gente não consiga julgar os processos se eternizam, acontece isso, vale fazer isso? O juiz julgando em nome da realidade, do sentimento popular, ele pode passar a Constituição por isso? Também não pode, porque ele está fazendo política, está judicializando a política. Não, a gente tem que ser o juiz que julga na Constituição. Um exemplo claro aqui, por exemplo, é a ideia da condição coercitiva. Condição coercitiva para o réu que não foi previamente cientificado, indiciado, né, não foi previamente cientificado. Ficou famoso o caso quando o ex-presidente Lula sofreu uma condição coercitiva. E quando a gente viu aqui, isso aqui está errado, né? Aí eles falaram, não, já fizemos mais de 150 vezes isso, depois mais 150 depois e tal. Mas onde é que está na lei que pode fazer a condição coercitiva? Não, é o poder geral de cautela que eu tenho e tal. Eu poderia prender, mas então eu faço o menos, né? Não é o menos. Para a gente constranger liberdade, tem que estar presente na lei. Todas as questões, mesmo as processuais, têm que ser típicas, mesmo as cautelares. O juiz não pode ter no processo penal um poder geral de cautela. Eu costumo dizer, o juiz tem um poder geral de liberdade. Isso tem. Se o juiz falar assim, olha, esse cara tem que ficar solto, porque não tem motivo para prender, ele tem esse poder. O poder que ele não tem é de fazer o contrário. Bom, vamos falar sobre princípios. E que princípios que nós vamos falar? Se vocês pegarem 2 livros sobre princípios penais, ou 2 livros de direito penal, onde vai citar, relacionar os princípios, vocês vão encontrar lá 3 divisões diferentes. Ou seja, as classificações são, você deve ter ouvido isso em outras matérias, as classificações são arbitrárias, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que algumas pessoas vão dizer, o princípio da legalidade é isso, mas tem também o da anterioridade, mas tem também o da taxatividade, mas tem também o da anterioridade da lei. E eu vou dizer para vocês que tudo faz parte do mesmo princípio, vamos precisar um princípio, mas tem as dimensões. Eu vi lá o princípio da subsidiariedade. Eu vou dizer aqui sobre a intervenção mínima e vou dizer, olha, há uma dimensão da subsidiariedade. O importante é entender o princípio. Nunca dá para satisfazer
os professores de concurso totalmente, porque cada um vai buscar um livro diferente. Então, mas o professor de concurso, o professor botou nesse concurso, usou, o examinador usou esse aqui que o senhor não usou. Eu falei, bom, mas esse ele usou, eu não usei. Se eu tivesse usado A, eu poderia ter usado B. É preciso que a gente entenda. Se a gente entender o que cada um significa, é difícil não ter a noção do que eles representam quando é pedido. Então vamos lá. Você tem que me dizer quando é que eu faço a pausa, né? Acho que é um pouco mais para frente, né? Alguém vai me dizer isso? Sim. Tá? Ok. A gente vai centrar nos princípios penais. Eu não vou falar aqui dos princípios processuais, porque vai vir alguém do processo penal que vai falar sobre isso. Eventualmente, como eu já falei aqui em alguns momentos, a gente cita aí casos como, por exemplo, a presunção de inocência, que é a ideia do que é um princípio processual. E aqueles são mais relevantes, mais importantes, que eu acho que nos dão uma compreensão melhor. Então a gente começa com o princípio da legalidade, né, que é o principal pilar do direito penal, a maior limitação do poder punitivo. Que é que diz o princípio da legalidade, e esse é mais fácil, porque esse está expresso o que ele diz na Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A gente vai encontrar isso no artigo 5º, 39 da Constituição e no Código Penal, artigo 1º. Discute-se muito onde nasceu o princípio da legalidade. Alguns falam que a primeira referência a essa ideia é da Magna Carta, aquela que impuseram ao rei João Sem Terra em 1215, lá para trás. O que é que dizia na Magna Carta? Nenhum homem livre pode ser preso ou privado de sua propriedade, a não ser pelo julgamento de seus pares. Acho que é um princípio que tem mais a ver processual propriamente do que penal. Mas ele fundamentalmente se consolida no pensamento iluminista. Boa parte dos princípios tem essa origem, né? Na ideia de contratualismo, que era muito próxima de Rousseau, né? Uma sociedade de contrato, e na separação das funções de poder, que é base dos estudos de Montesquieu e de quase todas as democracias, a estrutura das democracias modernas. A ideia é uma razão vinculante para todos, ou seja, uma lei que vale para todo mundo, excluindo o arbítrio do Estado com uma perturbação irracional. Vamos lembrar que o iluminismo era a época da razão, né? Sobretudo a ideia de racionalidade. Se eu tenho uma lei, é que ela vale para todos. Não pode ficar o critério do monarca que vai dizer, não, esse deve ser punido, isso aqui não deve ser punido. Eu quero punir esse aqui por esse fato, mas não tem lei. Não interessa, eu quero punir ele e vou punir ele. A primeira positivação disso veio na Constituição de Maryland, nos Estados Unidos, em 1776, e dizia: as leis retroativas que declaram criminosos ou castigam atos cometidos antes da existência de ditas leis são injustas e incompatíveis com a liberdade. Aqui a gente já viu duas dimensões do princípio, né? A necessidade de existência da lei e a proibição de você olhar para trás na retroatividade. É um limite de poder que tem em duas vertentes: é o império da lei e é a separação dos poderes, o que era essencial. Vamos lembrar da época do iluminismo, a época em que a burguesia quer sair do controle da nobreza, né? Quer fazer a questão negocial e, portanto, vai lutar pelas liberdades para que ela possa se ascender como classe dominante, o que ela realmente faz depois das revoluções. A lei não é do monarca, né? Não é mais do monarca, mas também não é do juiz. Naquela época, o importante era tirar a lei da mão do monarca, né? E também tirar a lei da mão do juiz, porque o juiz era um longa-manos do monarca, né? Nomeado pelo monarca, pelo rei, etc. e tal. Mas esse foi o conceito base que estruturou a ciência penal. Vocês vão lembrar dessa justificação de Feuerbach, né? Nullum crime, nulla pena sine lege, né? Não há crime, não há pena sem lei. E aí depois tem várias outras decorrências, né? Sine lege sine prévia lege, sine lege scripta, por aí vai. Qual é a ideia que Feuerbach queria para pensar no direito penal? Se a pena é uma coação psicológica, ou seja, eu quero colocar a pena,
para que as pessoas não pratiquem o crime, eu tenho que dizer para eles o que é o crime, eles têm que saber. Se eles não sabem, eles não podem saber o que eles não devem fazer. Há 4 dimensões que são importantes no princípio da legalidade. A primeira delas é a lei escrita como fonte exclusiva dos crimes e das penas. Tá? A lei escrita. Isso significa dizer que eu estou excluindo o costume, eu não vou ter pena feita com base no costume. Sempre se fez assim, aqui na sociedade se faz assim, se não fez assim, você vai ser punido. Não. Para ter a lei escrita. Não posso punir pela jurisprudência, pelo princípio do direito, é preciso a lei. Lei em sentido estrito. Há quem entenda que esta dimensão do princípio da legalidade é também chamada de princípio da reserva legal. Tá? Então, se vocês olharem aí, o princípio da reserva legal é o princípio da legalidade, mas basicamente essa distinção de que eu preciso da lei escrita como fonte do crime. Também significa dizer que não vale medida provisória. Né? O que é a medida provisória? A medida provisória é aquilo que é a vontade de um e que posteriormente pode ficar virando como lei. Já chegou a discutir, houve uma discussão se ela podia, se ela não podia. Era difícil imaginar a ideia de você fazer uma lei que precisa de urgência, né? É tão urgente você fazer essa lei agora, que se eu não fizer a lei, hoje vai acontecer alguma coisa. Não casa com o direito penal, mas ainda havia uma certa discussão. A emenda 32 da Constituição Federal, que reviu lá a questão da medida provisória, ela fala expressamente que não vai usar a medida provisória para direito penal e processual penal. Em 1989, tinha Constituição, mas não tinha essa restrição explícita, houve uma medida provisória que criou a prisão temporária, que depois foi convalidada em lei, né? Lei 7960 de 89. Ela nasceu como medida provisória e muita gente boa na época dizia que era inconstitucional, porque não podia nascer com medida provisória. E nem era tipo penal, né? Era a criação de uma espécie cautelar de prisão temporária, a prisão que podia ser antes do processo, antes do inquérito, na investigação. Mas, enfim, o Supremo achou um jeito fácil de não avaliar a inconstitucionalidade, porque ele falou: a medida provisória não existe mais, agora é lei, então eu não posso avaliar a medida provisória, então extinguiu. Além da lei escrita como fonte exclusiva, vamos para a segunda dimensão, que é a lei estrita como condição de criação de crimes e imposição de penas, né? A lei estrita. Qual é a ideia dessa questão da lei estrita? É de proibir analogia ou outro mecanismo que venha confundir o juiz, aí, converter o juiz em legislador. Vocês entendem bem o que é analogia, que eu não posso fazer igual. Quer dizer, eu não posso ter analogia para a criação de tipos. Né? Então, se eu disser que eu vou punir. Tem um caso clássico, isso que a gente utilizava. Depois mudou a lei, a gente passou a não usar mais, mas não foi preciso usar mais como argumentação. Mas houve uma época em que a lei dizia, com relação à violação do direito autoral, que não podia vender ou vender ou expor à venda determinado produto com violação de direito autoral. Se dirigia a videolocadoras. E naquela época vocês não foram dessa época aí, fitas, né? Fita, não é cassete, VHS, isso, fita VHS. E aí as locadoras faziam muita pirataria, né? Botavam lá, tal, botavam uma capinha, não sei o que tal, botava uma capinha. Aí baixava a polícia, fazia apreensão. E na hora de denunciar ou de julgar, a gente viu o seguinte: a lei falava em exposição à venda. E eles sempre diziam: não, aqui a gente só faz locação. Mas é a mesma coisa, né? Mas não é. Analogamente, é análogo, é parecido, mas não é a mesma coisa. E como eu não posso usar analogia, eu não podia usar aquilo. Depois a lei mudou para dizer, colocar 252 verbos por a locação, a venda, a exibição, etc. e tal, para fazer.
É em razão disso que a gente tem muitos verbos dentro do tipo penal. Como eu não posso fazer analogia, então eu preciso colocar isso. Se eu puder fazer analogia, vamos lembrar lá do regime nazista. O regime nazista, eles podiam fazer analogia. Quer dizer, isso é crime e também qualquer outra coisa que ofenda o são sentimento do povo alemão, etc. e tal. Ou seja, tudo pode ser crime, a legalidade não vale absolutamente nada. Só temos que diferenciar entre analogia e interpretação analógica. Porque a interpretação analógica é uma espécie de analogia que a lei permite. A própria lei insere e prevê isso. Então, portanto, é permitido. Vamos ver o tipo penal do roubo, né? Subtrair mediante grave ameaça, violência à pessoa ou qualquer outro modo que reduza a impossibilidade de resistência, né? Então, por exemplo, encaixa no roubo a subtração posterior à utilização de, como é que chama aquele? Boa Noite Cinderela, né? O pessoal dopa o parceiro cai e aí subtrai os bens. Ah, mas eu não fui violento, eu não arranquei, não briguei, não ameacei, mas você usou qualquer outro meio que reduz a impossibilidade de resistência. Isso não ofende o princípio da lei estrita. Terceiro, além da lei escrita, a lei estrita é a lei certa, né? Um enunciado taxativo, né? Alguns vão dizer que esse é o princípio da taxatividade, né? Ou seja, é só aquilo que está escrito e tem que estar escrito de uma maneira que não fique aberto, né? É contra a redução incerta e aberta. Porque se eu fizer uma redução genérica, não adianta nada dizer, estou cumprindo a lei. Por exemplo, nós tivemos um tipo de crime que não existe mais, que é o adultério, praticar adultério. Não existe mais o crime. O crime. Já me olharam assim, não existe mais? Não existe mais o crime. Acho que existe ainda o adultério, mas enfim, não existe mais. Mas a questão é a seguinte, o que era o adultério? Exatamente no que consistia. Era um tipo aberto, tipo não taxativo. Se você for olhar a jurisprudência que aplicava o adultério, eu quando entrei na carreira de juiz em 1990, isso era lei, mas não via nenhum tipo de denúncia em relação a isso. Acho que era queixa-crime. Nunca vi nenhum julgamento por adultério. Uma coisa que já estava no passado, mas ainda não havia sido retirada da lei, o que já foi. Até porque é uma questão moral, né? Eu ofendia a questão do pluralismo, etc. e tal, e tem lá as suas punições, do seu ponto de vista da relação familiar e tal. Mas o que era? Se você for olhar aquela jurisprudência lá atrás que entendia o adultério, ele entendia que o adultério era a conjunção carnal de uma pessoa casada com outra. Conjunção carnal, vocês sabem o que é, quando um estupro, né? Cópula vagínica, né? Ah, mas e todo o resto? O resto não é. Por que não é? Tudo é adultério, de maneira geral. Porque eu lembrar que aquele pensamento entendia que só há consumação do casamento quando existe a cópula vagínica, só há estupro quando existe a cópula vagínica, e, portanto, só há adultério quando faz isso. Era um outro momento de entender o direito. Por isso que quando o Bill Clinton, também é uma referência antiga, eu preciso me atualizar, o Bill Clinton quase sofreu impeachment porque ele teve um affair com uma estagiária dentro da Casa Branca, especificamente num lugar chamado Salão Oval. Né? E lá ele disse, olha, eu pratiquei atos inapropriados, mas não cometi nenhum crime, etc. e tal. E segundo a jurisprudência brasileira, aquilo que dizia que ele cometeu, que eu não vou ficar comentando aqui, o que ela teria cometido nele, enfim, não seria adultério. Tá certo? Então, é interessante ver isso. Mas como a lei é aberta, né? Agora temos a lei do terrorismo, que ela também tem um conteúdo assim, né? Praticar tais atos com o intuito de provocar terror. Bom, o que é esse provocar terror? No começo ela estava pior, que ela colocava assim, causar pânico generalizado, né? O que causar pânico generalizado em geral é a imprensa, né? A imprensa que causa o pânico. A gente tinha que prender os jornalistas. Mas, enfim, toda vez que você deixa aberto, o desacato também não deixa de ser um tipo aberto, né? Porque injúria é uma coisa, o desacato é injúria, é calúnia, é difamação, é outra coisa, é contrariar, é falar não, continua aberto, como ato obsceno. O ato obsceno a gente entende que ele vai se alterando de acordo com a cultura, etc. Bom, lei estrita, lei
lei escrita, lei escrita, lei certa e a lei prévia. Essa aqui, todo mundo sabe, não preciso me alongar, né? Eu não posso ter retroatividade, só pode ser punido por um fato criminal praticado depois que a lei entra em vigência. Eu pratiquei o crime antes, eu não posso dar para trás, porque senão era fácil resolver o problema da legalidade, né? Não tem crime, agora eu vou criar um crime agora para te punir o que você fez semana passada. Então é óbvio que não pode. Mas o que eu vou dizer agora é uma coisa muito importante, que era importante que todo mundo entendesse isso, não apenas as pessoas que estão fazendo concurso, mas aquelas que aplicam a lei também. A legalidade é um princípio de limitação do poder. Ela não é limitação da liberdade. Ela é um princípio que está encartado aí para limitar o poder soberano, limitar o poder do monarca. Aqui, hoje, limitar o poder do legislador, limitar o poder do juiz. Ela não é feita para limitar a liberdade do indivíduo. Esses princípios, de maneira geral, todos eles são assim, eles são contração do poder. São princípios, digamos assim, entre aspas, para o réu, não contra o réu. Mas muitas vezes eles são entendidos ao contrário. Por exemplo, a exigência de lei escrita. É lei escrita para construir o tipo penal. Não impede que a gente utilize, por exemplo, a adequação social para entender que essa conduta está assimilada. Né? Fala, bom, isso aqui, já todos fazemos isso há muito tempo, então não é mais algo que está dentro da nossa concepção. Por exemplo, a casa de prostituição, agora já temos um outro entendimento a respeito disso. Eu preciso da exploração, e exploração não é simplesmente aquilo que a gente entende como exploração comercial, é exploração mesmo, né? Exploração de alguém vulnerável. Se não é vulnerável, o resto da conduta, a prostituição em si, já está claramente assimilada no nosso cotidiano. Ninguém imagina que vai sair prendendo aquelas figuras passistas que ficam sambando de topless dentro do carnaval, de não sei o que. Aquilo é uma coisa que já está absolutamente incorporada. A televisão mostra para o mundo inteiro, não só o Brasil. Olha, vão lá saindo prendendo ato obsceno. Então, eu preciso da lei escrita para punir, mas eu não preciso da lei escrita para libertar. Essa que é a ideia. A proibição da analogia. A proibição estrita da analogia. Eu não posso ter analogia. É verdade que eu não posso ter analogia no crime? É verdade se eu pensar contra o réu. Eu não posso ter analogia para criar o tipo penal. Eu não posso dizer que alugar é igual vender, fotografar é igual filmar. Logo, isso é crime. Não posso fazer isso. Mas o contrário eu posso fazer e devo fazer. Analogia in bonam partem, que chama, ou seja, a favor do réu. Por que eu posso analogia in bonam partem? Porque o princípio da legalidade é para ele, é para segurar o poder do Estado, não contra ele, réu. Então, tem situações em que, por exemplo, na escusa absolutória, comete um crime patrimonial sem violência entre cônjuge. Eu vou ter escusa absolutória. A menos que o cônjuge fale, eu quero que ele seja processado, ele não vai ser processado. Mas eles não estão casados, eles não casaram, eles não estão casados no papel, eles estão só em união estável. A lei não fala em união estável, mas é uma analogia, é a mesma coisa. Eu posso usar. Mas então não pode usar. Pode, não pode usar contra o réu. A favor do réu, pode usar analogia. A mesma coisa, a taxatividade. Eu preciso ter o crime taxativo, expresso lá, previsto na lei. Mas eu posso ter excludentes supralegais, que não estão presentes na lei. Quer dizer, essa taxatividade também é a favor do réu e não contra o réu. No caso da anterioridade, isso é mais presente ainda porque é expresso, né? Eu não posso fazer a lei retroagir contra o réu, porque sempre que a lei melhora, beneficia, eu sou obrigado a utilizar a retroatividade da lei penal benigna, né? Se aquilo deixou de ser crime, quem está sendo processado não é mais, né? Se aquilo diminuiu a pena, quem estava já cumprindo pena, volta para trás. Não importa em que estado esteja, eu tenho que utilizar a lei melhor. Então, todas essas amarras para a lei estrita, escrita, taxativa, anterior, tudo isso é para segurar o poder do Estado. A favor do réu, eu posso romper e devo romper isso. É importante isso para a gente entender como utilizar os princípios. Eu tenho que utilizar os princípios a favor do réu e não contra o réu. E quando eu faço isso, utilizando a favor do réu, eu não estou fazendo aquilo que hoje tem alguns promotores que chamam de
como é que chama? Bandidolatria, né? Ora, isso é bandidolatria, tudo pro réu e nada pro promotor. Isso não é bandidolatria. Isso é a essência do princípio constitucional. É a essência que esses princípios servem para limitar o poder do Estado. O garantismo, não é. Vocês falam um garantismo monocular, só de um olho só. O garantismo tem que ser para os dois lados. Meu amigo, o Estado não precisa de garantia. O Estado se garante. Quem precisa do processo como garantia é o indivíduo. O processo entre o Estado e o indivíduo, que é o processo penal, é assim. Está lá o Estado, está aqui o indivíduo. Então eu preciso de alguma coisa que equipara essas duas coisas. Certo? É por isso que a gente tem todos aqueles benefícios do réu. Não é por bandidolatria, eu estou idolatrando o bandido. A defesa fala ao final. Vocês sabem disso. A defesa pode não, o juiz pode dar algo que a defesa não pediu. Ele pode dar, se a defesa entrou com recurso, não pode ser prejudicial a ele, reformar-se em impégios, não pode ser, mas pode ser melhor para ele. Ele pode ter habeas corpus de ofício. Quando empata o julgamento de habeas corpus, prevalece a posição do réu. Há recursos e ações que só o réu tem. Revisão criminal só o réu tem. Transição julgada só o réu pode buscar a revisão criminal. Embargos infringentes, julgou lá no tribunal, deu 2-1, só o réu que perdeu pode fazer. O Ministério Público não pode. Por que essa diferença? Por que gosta de tratar tão bem os bons discos? Que é para tentar equiparar essa situação entre Estado e o indivíduo. Quem não entender isso, não entende o direito penal. E, infelizmente, tem muita gente que não entende o direito penal. Essa é a verdade. Por isso que vai dizer, mais para frente eu vou fazer essa crítica aqui. O tribunal fala assim, eu não vou aplicar o princípio da insignificância porque não está na lei. O princípio da legalidade não é contra o réu, é contra o Estado. Ainda que não esteja na lei, ele está no direito, a gente vai explicar por quê. Ainda que não esteja na lei, eu posso aplicá-lo. Porque o que eu tenho que estar na lei, obrigatoriamente, é aquilo que cria o crime, estabelece a pena, ou seja, aquilo que pune o réu. Fissuras no princípio da legalidade. Aí são várias fissuras. Uma questão que sempre se aceitou, enfim, então é difícil se discutir, olha, isso aqui é inconstitucional, não é, mas sempre se aceitou, é a ideia da norma penal em branco, aquela que se completa com outro ato. Ele pode ser um outro ato legal, uma norma penal em sentido em branco em sentido estrito, ou uma norma penal em sentido amplo. Não, uma norma penal em sentido amplo, se é o mesmo requisito, por exemplo, eu preciso da lei civil para entender, eu vou trabalhar com uma hipótese aí de alienação fiduciária, eu vou dizer da propriedade, eu vou até o direito civil para entender o que significa isso, ou vem mesmo de ato administrativo, que esse é o exemplo mais específico. Por exemplo, doença de omissão de notificação, omissão de doença de notificação compulsória, né? Por exemplo, entrou uma epidemia de... Qual a última epidemia que nós tivemos aí? H1N1. Entrou epidemia de H1N1. Então, basta lá uma norma dizendo o seguinte, todo médico tem que dizer quais são os casos de H1N1 que ele atendeu, não sei o que tal. Se ele não fizer isso, ele pratica o crime de omissão de doença de notificação compulsória. Então, o crime está dependendo de um regulamento. A norma penal em branco mais conhecida de todos é o crime de tráfico de entorpecente ou porte entorpecente. O que é entorpecente está lá na relação do Ministério da Saúde. Então, como é que eu faço para tirar a maconha? Se vocês tirarem lá, se vocês apagarem lá, tira isso aqui, cannabis ativa, a gente tira isso aqui, isso vai acontecer. Quando houve a lei seca, e eu estava lá na vara criminal, muitos juízes, a primeira lei seca, rejeitavam a denúncia, porque a coisa ficou tão aberta e dizia que o Estado ia escolher o meio para fazer equivalência, etc. e tal. Era assim, o Poder Executivo estipulará a equivalência entre diversos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado. Ou seja, deu tamanha liberdade para o administrador que os juízes acharam que isso aí ofendia o princípio da legalidade. Tem vários casos de rejeição de denúncia. Outra fissura são os tipos abertos, né, que a gente falou aqui, que vai contra a taxatividade. Eu não vou repetir aqui, porque a gente vai ter mais coisa para falar. E o direito penal do autor, né, quando há uma incriminação pelo estado do agente, não pelo fato
que ele pratica, né? Então, por exemplo, a vadiagem, que é uma contravenção, né? Que é tipicamente um direito penal do autor. Eles revogaram a contravenção de mendicância, né? Que já era um grosseiro absurdo, mas a vadiagem é mais ou menos o mesmo, né? Olha, você ficar ocioso, quem está bom para o trabalho. O problema é dele, se vai ficar ocioso, se não vai ficar ocioso. Tem que ver. E, aliás, tem muita gente aí em boas posições que pode trabalhar e fica muito ocioso. Eu diria que os maiores ociosos são aqueles que têm as melhores condições. Depois que a gente conheceu aquele filósofo italiano que falava do direito ao ócio, a gente tinha que imediatamente revogar essa norma aqui, que aqui estamos criminalizando o ócio. Mas, obviamente, que isso aqui é para o andar de baixo, para aquelas pessoas, que é uma forma, na verdade, isso aqui, tanto a vadiagem quanto a mendicância e antes a capoeiragem, etc. E também o charlatanismo, eram formas de punir os escravos que haviam sido libertos, né? Que ou eles entram no trabalho lá, ou eles vão ser punidos. Eram basicamente dirigidos a isso. Também tem lá a posse de gazua, né? Posse de chave falsa. É posse de chave falsa para quem já cometeu um crime. Pô, e quem não cometeu crime pode ter a chave falsa na mão. Então, umas coisas meio sem sentido. Isso é direito penal do autor, ou seja, eu não estou preocupado com o fato, estou preocupado com o autor. Vamos a pausa? Legal. Então, até daqui a pouco.